Boa noite, eu sou a Ariane Afonso. Boa noite, eu sou Luciana Costa. E esse é o Pode Vir. Vamos iniciar com os nossos patrocinadores oficiais que fazem acontecer aqui junto com a gente. Os primeiros patrocinadores, Dr. Rafael e Dr. Andressa Proto. Nossa clínica multidisciplinar de cirurgia plástica, né? E endocrinologia. Agora, Patrícia Zampieri. Gente, ela que faz acontecer na sua residência, no seu escritório, você que quer reformar, quer construir. Ela faz gestão de obras, tem paisagismos para projetos exclusivos, né, amiga? Isso, projetos que ficam maravilhosos. Então procure a nossa arquiteta, engenheira e designer de interiores. Exato. Cervejaria Germânia, o chopp dos momentos felizes. Presente aqui na nossa bancada orgânica, sempre com a gente. Isso mesmo. E Colégio de Vinhedo. O melhor e o maior colégio aqui da nossa cidade. Transformando vidas. Gente, e o nosso Pode Vir de hoje, ele é um especial em dose dupla. Sabe por quê? Porque ela veio aqui e ela fez tanto sucesso, os vídeos dela bombaram tanto, que nós trouxemos ela de novo, claro, né? Pra saciar aí a vontade de todos que querem curtir a Itália, né, amiga? Sim, e ela vem cheia de novidades. Inclusive, ela estava lá. Chegou faz 15 dias, 20 que ela chegou de lá. E esse assunto a gente gosta bem pouco, entendeu? Que é falar de turismo e principalmente de Itália. Então, tchau a tutti! Tchau a tutti! Bem-vinda, Ana Graci! Muito obrigada. É um super prazer estar aqui de novo com vocês, né? E o resultado realmente da nossa conversa foi incrível, que as pessoas acharam um papo tão divertido, né? Foi rolando a nossa conversa e muita gente gostou. Então, obrigada de me receberem de novo. Com certeza é um prazer tê-la aqui e 1 hora é pouco para falar de Itália com a Ana Graci, né, gente? É tanta coisa. Então, vocês vão ver muito Ana Graci aqui na nossa bancada, porque a gente tem muito para falar da Itália, né, Ana? Tem muito. Tem coisa demais, novidade demais. É até incrível, desde a última vez que eu vim, que não faz tanto tempo. Verdade. O tanto de novidade que eu já tenho para contar para vocês. Então é isso que a gente quer. Então a Ana Graci é especialista em slow travel, turismo de luxo, né, Ana? E viagens terapêuticas. Então é um assunto muito gostoso, a gente tem certeza que todos vocês vão amar. E hoje tem muitas novidades para contar. Tem sim. Vamos começar. Vamos começar então falando. Ana, conta um pouquinho pra gente, assim com um pouco de detalhe, como que é e o que é o atendimento na sua agência na Graci Travel Boutique? Tá. Bom, o atendimento na minha agência eu não atendo clientes, eu atendo família, né? Porque todo mundo que chega para mim, eu tenho esse sentimento como se fosse da minha família mesmo, coisa de italiano, né? Eu quero receber bem, eu quero que eles se sintam muito à vontade, que eles tenham realmente um espaço onde eles se sintam acolhidos e que possam realmente falar aquilo que eles imaginam de uma viagem para a Itália. Então, o nosso atendimento, ele não existe robô, não existe máquina conversando com o meu cliente, são pessoas reais. Então, esse já é um ponto muito importante, né? Desde o primeiro atendimento, que é feito por uma das pessoas da minha equipe, essa pessoa vai identificar qual é o tipo de produto que existe na minha agência que é adequado para ele. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre realmente o que a gente chama de fatto a mano, que é o feito à mão, né? E que são as viagens super, e que são as viagens super personalizadas. O atendimento sempre cai comigo, apesar de ter muitas outras consultoras especialistas em Itália na agência, o fatto a mano ele sempre vai ter a minha mão ali, né? Então, assim que a minha equipe identifica que o cliente está procurando uma viagem personalizada, eles agendam uma reunião comigo. Então, a minha agenda é bem lotada, mas a gente sempre consegue incluir esse cliente num horário que seja confortável para ele. Porque muita gente trabalha durante a semana e não consegue, precisa ser de sábado, ou até domingo, ou fora do horário convencional comercial. E esse já é o primeiro conforto que o meu cliente tem, né? E geralmente é a família toda que vai nesse primeiro atendimento, Ana? Às vezes sim, às vezes não. Isso eu deixo muito a cargo do meu cliente, do que ele quer, né? E os atendimentos, eles podem ser tanto online quanto presenciais aqui na agência. Gente, e eu sugiro que seja presencial, porque olha... O local ali de atendimento da Ana realmente é muito especial, né, Ana? Foi assim desenhado, pensado para você desenvolver ali os seus
5 sentidos, né, Ana? É demais, é muito exclusivo, vale a pena ser presencial. E o lugar, ele acalma. É interessante que agora... já estou mudando de assunto. Mas é um bom assunto, pode falar, amiga. Por exemplo, teve uma experiência... Eu tenho muitos clientes que vêm do Brasil, mas de longe, do Nordeste, do Centro-Oeste, Mato Grosso, já veio gente do Sul, porque eles querem ter essa experiência. A minha reunião, ela é uma experiência. Então, depende, se você vem na hora do café da manhã, ou do aperitivo, ou à noite, eu recebo eles com vinho, com antipasto italiano, ou com cappuccino, ou com os biscoitos, sorvete italiano. Gelato italiano. E a gente, eu consegui desenvolver o biscoito que a minha avó fazia para receber os meus clientes, né? Então, é muito gostoso. Então, assim, então eles vêm para ter essa experiência, porque a viagem já começa com essa experiência da primeira reunião. E tem o caso de uma cliente que ela chegou, ela estava tão estressada, precisava de uma viagem. E quando ela chegou no elevador, eu fui receber ela no elevador, né? Levei até a minha sala, ela sentou, ela tremia. E aí eu passei olhinho de lavanda na mão dela, a gente fez uma respiração do coração, ela começou a chorar. E aí, sabe quando você sente a pessoa ir relaxando, 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 relaxando? E ela saiu de lá tão feliz, ela falou, Ana... Valeu 10 anos de terapia essa coisa. É uma sessão terapêutica, quase. Porque sabe que realmente o seu local, desculpa te interromper, mas que eu já passei, né, várias vezes ali na Ana. E acalma. Traz paz, traz tranquilidade, é um local que acalma. Mas aí entra o olfato, né? Tudo eu isso... acho que tudo influencia, né, Ana? Com certeza. Essa sua cliente saiu de lá? Não, ela super bem, assim, o bem-estar, mas é isso, é isso que é o diferente, né? A gente ter pessoas que entendam pessoas e que queiram servir aquelas pessoas. Eu acho que o que a gente tem de mais diferente é que a gente ama o serviço, né? Eu amo servir o outro. Então, essa primeira reunião, ela é comigo, então, presencial ou online. Pode vir a família toda ou não. Eu, geralmente, depois, talvez a gente fale de lua de mel, quando é casal, eu faço questão que venham os dois para a lua de mel, porque isso muda tudo, né? Verdade. E depois dessa primeira fase, que é a fase de anamnese, e essa conversa pode durar 2, 3, 4 horas, quanto for, eu não tenho limite de tempo. 1 hora, não. É o que eu precisar para te conhecer profundamente, né? A hora que eu sinto que eu consegui ali a essência do que vai ser aquela viagem, aí, para mim, tá bom, posso começar o meu trabalho. E aí, realmente, começa a segunda etapa, que é uma etapa de quebra-cabeça, que eu vou pegar todas aquelas informações, aqueles insumos que o meu cliente me trouxe e vou desenhar um itinerário de viagem para ele. Então, pode ser que ele venha com alguns destinos na cabeça e eu vou entender por quê, e se for interessante eu mantenho, e às vezes não, às vezes eu troco completamente. Quando eu entrego esse desenho, essa nova proposta, eles falam, meu Deus, mas eu nem sabia que isso existia, né? Isso é minha cara, como que você conseguiu? Então, e eu justamente consigo por ser especialista em pessoas e na Itália, né? Então, eu vou criando todo esse percurso. Essa é a segunda etapa do meu trabalho, apresentar o roteiro de viagem deles, já precificado e tudo mais. A terceira etapa, a gente sempre faz a modulação, às vezes precisa de algum ajuste, mas é importante entender que eu sempre faço um itinerário personalizado, otimizando 2 dos nossos recursos finitos, que, mesmo que a gente tenha muito, acaba, que é tempo e dinheiro, né? Exato. Então, eu vou equilibrando tudo isso também, e aplicando o método emotional, a gente já conversou um pouco, mas esse precisa de um podcast inteiro, sabe? O método emotional, que a gente vai lidar com ritmo, com sensações, com emoções. Então, a hora que esse quebra-cabeça está montado, eu apresento para o cliente, a hora que ele é aprovado, aí a gente vai para a última etapa, que é a finalização de tudo. Então, a reserva, a minha equipe vai reservar tudo, comprar tudo que precisa ser comprado antecipadamente. Então, ingressos, contratação de guias, de motoristas, nós operamos diretamente na Itália. Então, não tenho nenhum intermediário entre a minha empresa e o profissional que vai prestar o serviço para o meu cliente, o que é ótimo. Nossa, porque é super importante. É um diferencial. Sim, incrível. Fora, lógico, a questão financeira, porque não tendo atravessador, eu consigo qualidade por um menor preço. Sim. Eu posso ligar para a minha guia e falar, olha, essa família tem esse perfil. Então, apesar do roteiro, vai ser um roteiro Romantiga, mas o Romantiga para uma família é diferente para um casal de lua de mel, ou diferente para um professor de história, diferente, entendeu? Sim. Então, a gente vai personalizando tudo.
E então, chegando próximo à viagem, o meu cliente ele vai receber os vouchers e ele vai receber o aplicativo que foi personalizado para ele também, com sugestão de cafés, de restaurantes que a gente já deixa reservado, restaurantes e passeios para ele fazer. Eu faço essa curadoria dos passeios no momento que ele está livre também. Então, se de manhã ele tem um tour com uma guia e à tarde ele não tem nada que ele compra antecipadamente, ele fica. Eu não posso deixar ele perdido, né? A gente já conversou sobre isso. Como eu vou deixar ele perdido lá? Você dá sugestões, né? Dou. Eu faço a curadoria das atrações que naquela cidade ele pode visitar sozinho, sem a intervenção de uma guia, mas com a minha orientação. Então, ele nunca vai se sentir desatendido, né? Nunca. E a minha equipe fica aqui. A gente trabalha com plantão 24 horas, com sábado e domingo. Então, qualquer coisa... porque é difícil. Mesmo que você já tenha ido viajar muitas vezes para o exterior, dá uma certa insegurança, porque... coisas podem acontecer, por mais que você planeje. Imprevistos acontecem, né? Muito. Eu tive uma senhora agora, ela caiu, quebrou o braço, teve que fazer cirurgia. Foi tão complicado, então era uma coisa que... E aconteceu no domingo, então a minha equipe está sempre super pronta para resolver tudo. Isso dá uma paz, né? Mesmo que você não precise de nada, mas sabendo que, meu Deus, eu posso pegar o telefone e ligar para a Ana, isso eles já vão com tranquilidade. Não tem preço, não. Né, Ana? E já dá menos ansiedade, né? E é o que garante você oferecer os serviços, né, para o seu cliente com aquela segurança, aquela tranquilidade, né? Porque você sabe com quem você está trabalhando, né, lidando. Enfim, então você oferece ali o trabalho, o serviço, fala, não, vai ser tudo perfeito, fica tranquila, minha equipe é nota 10. E o conhecimento da Ana também é importantíssimo. Por acaso que você disse que você fica, às vezes, com uma tarde livre e tal. Você conhece todos os festivais e todos... Existem shows, não, e o né? Já é pensou? ela vivencia isso, né? Exatamente. Festas folclóricas, né? Exato. Ela fala com propriedade, porque ela esteve lá, ela está lá sempre, né? Visitando os locais, revisitando, conhecendo outros que ela... gente, é difícil, tá? Mas conhecer outros que ela não conhecia, difícil, mas, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu tenho um lugar lindo que eu fui visitar, vou contar já pra vocês. Ai, que legal. A Itália é recheada de festas folclóricas e aqueles desfiles medievais, né? Eu sou apaixonada por aquele filme Coração de Cavaleiro. E aí, no filme, a história, o cavaleiro é aquela luta que vai um cavalo de um lado, o outro do outro lado, e eles vão com uma lança. E é uma luta. E existe festivais na Itália até hoje, né? Que reproduzem esses eventos, né? Lutas, jogos, existem. A Itália é muito rica de história, muito. né? E aí tem que aproveitar, né? Se tá lá. Então, exatamente. Se eu identifico que, por exemplo, o meu cliente, ele gosta de futebol e tá indo para Florença na época que tem o Calcio Fiorentino. O Calcio Fiorentino é medieval e ele é um futebol que acontece numa praça principal ali de Florença, mas é um futebol com MMA, sabe? Com vale tudo, que deu origem ao rugby até. E então é lógico que eu vou falar, meu Deus, mas bem nesse dia em Florença tem o Calcio, é na época da viagem dele. Então eu construo esse itinerário para ele poder viver aquilo. Você já pensou a frustração de uma pessoa que queria ver uma coisa dessa e organizou a viagem sem conhecimento? Ele sai no dia 10, no dia 11 tem a festa, é muito frustrante. Então no desenho do itinerário eu procuro eliminar a frustração, para o meu cliente não chegar e falar assim, puxa, passei perto daquilo, nem sabia que aquilo existia, era a minha cara. Nossa, né? eu queria ter vivenciado, queria ter ido, né? Isso é interessantíssimo, né? Por isso que essa fase do desenho de viagem é o mais demorado da minha agência, é de 2 a 3 semanas, porque é um quebra-cabeça. Eu preciso pensar em todos os detalhes. Os momentos mais importantes, né? É ali que você vai desenhar tudo, traçar tudo e fazer acontecer a melhor viagem, né? Então, praticamente, assim, eu fiz em detalhes, mas não tantos, mas para a gente ter tempo de conversar de outras coisas, mas são essas as etapas do atendimento do fato a mano dentro da minha agência. Depois a gente tem o firmato, que é um outro produto. Será que a gente já fala do firmato, Lu? Não, antes eu preciso saber. Eu quero que você explique pra gente o que é o turismo de luxo. Porque, assim, eu não sei se você leva em consideração, o luxo tem a ver com o quanto você gasta? É isso? O que é o luxo para a Ana Grassi Travel Boutique?
o luxo, não só para mim, né, mas assim, para a gente contextualizar um pouquinho o que é o luxo, porque quando a gente pergunta para 6 pessoas, 6 vão te dar visões diferentes do que é o luxo. Porque em um senso mais relativo, o luxo ele é subjetivo, porque o que é luxo para mim pode não ser para você. Então a gente tenta chegar no luxo num conceito absoluto, e para isso a gente vai percorrer um pouquinho da história. E aí eu vou contar algumas coisas interessantes para vocês. Vocês sabem aonde que nasceu o luxo? Ai, não me diga que foi na Itália que nasceu o luxo. Aí é demais, Não duvido. Sim. Quando a gente estuda a história do luxo, a gente vai, né, voltando no tempo. E os primeiros indícios do luxo, ele começou a acontecer no Império Romano, né, nas casas dos imperadores romanos, a partir de 27 a.C. Nossa, que demais. Porque o luxo, naquela época, era a ostentação, era o supérfluo, era você mostrar para os outros aquilo que você tinha e os outros não tinham acesso ou não poderia ter. Então, esse foi o nosso primeiro conceito do que era luxo, né? Essa coisa da ostentação. Inclusive, por uns 600 anos, a partir de 200, mais ou menos, antes de Cristo, existia uma lei. Eu não vou lembrar exatamente o nome da lei, mas era lei... Não vou lembrar. Mas o que trazia essa lei de ordenamento, né? Que as pessoas da plebe, elas não podiam ter determinados tipos de comportamento ou determinados hábitos de consumo que a realeza é o império, né, naquela época, poderia ter. Então, se o império tinha determinadas condutas ou faziam festas, ou eles não podiam, mesmo que eles fizessem de uma forma mais simples, esses hábitos de consumo eram vetados, eram proibidos, porque isso mantinha o luxo uma coisa muito exclusiva. Né? Então, quem poderia dar aquelas festas? Só os imperadores romanos. Então, a gente teve essa lei até mais ou menos 400, 500 depois de Cristo. Nossa, olha como é antigo. É antigo. Então, isso, o que aconteceu? Porque luxo significa lux, em latim luz, né? É aquilo que ilumina, o que poucos podem usar e tudo mais. Era muito ditado, né? Quem poderia ter a luz antigamente? Isso. Se a plebe tivesse a luz, ia para fora. Exatamente. Então, nasce daí esse conceito. Só que daí também, quando a gente vai percorrendo um pouco a história, tudo é na Itália, né, gente? Não vou dar nenhuma analogia fora da Itália, tá? Que é exclusividade da Itália. Se querem analogia em outro país, nem sei dar. Mas, por exemplo, se a gente vai para a Idade Média, essas cidadezinhas, né? A gente estava falando das cidades da Toscana, Pienza, Montalcino, essa cidade, Bolonha, San Gimignano, eram cidades que elas têm muitas torres. E por que nasciam essas torres, né? Por que elas eram construídas? Elas eram construídas para mostrar o poder, a força. Então, era cima, né? de uma família. Então, era um símbolo de ostentação, a torre. Nossa. Então, a Ari vai construir uma torre de 60 metros, mas vai ter 60,5. Porque a minha família é mais importante que ela. Então, a torre ela era também um símbolo não só de proteção, lógico, porque eram torres de avistamento, mas também elas eram torres que mostravam o poder. Então, era um símbolo de ostentação. Até chegar no Renascimento, que daí eles liberaram geral. Falaram, olha, todo mundo faz o que quiser. E eles, inclusive, queriam que as pessoas mostrassem as riquezas. Começam aqueles bailes do Renascimento, né? Todo mundo mostrando o que tem de melhor. Então, por muito tempo, o luxo foi considerado ostentação, uso do supérfluo, exclusividade, dificuldade até de você conseguir determinado objeto, por exemplo. Se todo mundo estava usando, naquela época, as cores vermelho e azul, e uma chegasse com amarelo, é porque tinha conseguido um pigmento de uma cor diferente que veio não sei da onde. Então, tudo trazia esse senso de exclusividade. Inclusive, né? O chocolate, né, Ana? Tem essa história do chocolate. Tem. Então, é bem legal. O chocolate é o que a gente estava falando dos hábitos de consumo. Sim. Antes. O chocolate ele era um produto que poderia ser consumido somente pela realeza. Isso a gente está falando, olha, 1861 a Itália foi unificada e a primeira corte real, né,
a casa real foi em Torino. Então, essa época, nem faz tanto tempo assim. Gente, nem faz. Né? Olha que absurdo a gente não poder... Como viviam sem chocolate? Gente, Graças a Deus a evolução está aí, né, gente? Vamos combinar que a evolução, ainda mais nós mulheres sem um chocolatinho, né? Pois é. Pode. Imagina como a mulherada passava a TPM. Então, gente, eu pensei nisso agora. Falei, gente, como assim? Aquele período pré-menstrual, como que pode, né? Sem Mas não chocolate? podia, era um... Então, mesmo que a plebe pudesse comprar, porque tinha um comerciante, tinha gente com mais dinheiro, eles não poderiam, era um produto exclusivo da corte. Justamente para demonstrar Esse poder, o poder, essa diferenciação, era um produto de luxo. Era a ideia do luxo, A ideia do antigamente. luxo. E aí, a primeira rainha italiana falou, bom, eu vou liberar o chocolate, mas somente na forma líquida. Ai, Então, que bondosa. nada mal, chocolate quente. chocolate quente em dias frios tá ótimo. E até hoje é muito famoso, né? Muito, então, Você encontra cafés Sim. que servem aquele verdadeiro chocolate Que quente. ele é denso, né? Ele é denso, Sim. ele é grosso. Nossa, dá pra comer até com colher, né? dá. Tão grosso. Então, o chocolate quente, ele foi servido num bar em Torino, que está aberto até hoje, Olha, Bicherin. isso a gente está falando da primeira coroa. Chamado Bicherin, que eu coloco sempre no roteiro dos meus clientes como um... Coloca no meu, Ana. E porque é interessante, sabe? Ainda é uma portinha, um barzinho super estreito, decorado como a decoração original daquela época. E até hoje eles servem o bicherin. Bicherin significa copo pequeno, um copinho, que era onde o chocolate era derretido, era servido para o povo. Então, olha só como... Nossa, que demais. Ana Graça é história. E a história é italiana. Italiana! Então, e aí, no Renascimento a gente muda o cenário, e no começo do século XIX, o luxo ele começa a ser associado à autenticidade, à simplicidade, o que não era antes, né? Antes o luxo ele era maximalista. Hoje o luxo é minimalista. Né? Então, o luxo hoje é o menos é mais. Sim, temos marcas, inclusive, que você tá vestida, sei lá, com uma camiseta de milhões e não tem uma sigla, né? Uma marca aparente. Não tem. Hoje o menos é mais. O menos realmente. é mais. Então, porque essas tendências, elas começam sempre na moda, na maior parte das vezes. Ô, né? Ana, e o luxo, ele é subjetivo, né? Sim, hoje a gente tem um conceito de luxo um pouco mais subjetivo, porque o que é luxo para uma pessoa pode não ser mais para outra. E a gente tem uma ramificação do luxo hoje na nossa sociedade, que é um luxo um pouco mais de ostentação, né? E um luxo que é aquele luxo que a gente estava conversando, um pouco mais de entender o que realmente serve para mim, o que realmente é luxo para mim. Da exclusividade. Mas da sua própria exclusividade. Sim. Então, hoje o luxo ele está muito pautado na atenção aos detalhes. E é isso que a Ana Graça Travel Boutique oferece, né? É isso. O luxo exclusivo, não é? Porque é só para você. Então, sim, quando a gente pensa, lógico, o nosso atendimento de extrema qualidade, atenção aos detalhes, e é exclusivo nesse sentido, não é que é exclusivo, não está atrelado ao valor, ao preço do produto. Mesmo porque eu trabalho com roteiros que são low budget também. Mas eu considero isso um produto de luxo, porque é um produto que é feito só para você, não tem igual. Então, eu já desenhei mais de 5.000 viagens e todas pessoais, assim, para aquele indivíduo. Tem mais luxo que isso? Não. Cada um com a sua peculiaridade, né? E direcionado para o seu tempo e o seu dinheiro. Eu tenho agora isso é luxo. Isso é luxo. Isso é luxo. E eu tenho, assim, uma concepção muito simples do luxo. Eu acredito muito que o luxo, ele tá... Olha, aí a Ana Graça é filósofa, tá? Eu acredito muito que o luxo está atrelado ao autoconhecimento, porque a partir do momento que você identifica aquilo que você gosta e o que você quer, e pode ser pode ser um produto, pode ser uma bolsa da Bottega Veneta e pode ser um piquenique no jardim, numa vinícola. Verdade, entendeu? Verdade. Então, não tem a ver com o preço daquele produto mais, tem a ver com aquilo que vai te preencher emocionalmente de uma forma um pouco mais definitiva do que o consumo. Sim. Então, para mim, hoje, o luxo é aquilo que te emociona, é aquilo que é muito simples e que, de alguma forma, ela vai causar aquela marquinha na tua vida.
sabe? Aquilo que você vai sempre se lembrar. E a gente só consegue isso quando a gente tem Vai esse criar autoconhecimento. memórias, né? Vai criar memória. Ou quando não tem autoconhecimento, pode ir lá na minha sala que eu vou descobrir o que você quer de qualquer jeito. De alguma forma. O que é luxo para você. Então, o luxo, quando a gente fala de turismo hoje, a gente fala um pouco mais do luxo menos ostentativo. Então, essa fase de selfies de Instagram, que ainda existe, mas assim, cada vez você vê menos, cada vez a gente está percorrendo um caminho um pouco diferente. Por exemplo, eu quero viajar e eu quero sentir e viver, eu não quero ficar mais postando. Agora, eu acabei de voltar de viagem com os meus filhos, a gente ficou 2 semanas viajando, eu não tirei foto. Amiga, você não postou nada, não né? postei, É verdade. nem os meus filhos. E chegou no fim da viagem, a gente tinha pouquíssimas fotos. E aí eles, até jovens, né, e adolescentes, falaram, ai, que gostoso, né, a gente poder realmente viver. A gente viveu, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, que o luxo, ele precisa de um pouco de delicadeza para entender e para viver ele, né? E vai ser aquilo que é para você. Ana, e quais são as tendências que você descobriu agora para o turismo de luxo na Itália? Então, continuando esse nosso assunto do que é o turismo de luxo, é a experiência, né? O luxo são experiências, a gente não consegue fugir muito disso. Então, o que eu percebo bastante, o que eu busco e que eu trago para os meus clientes são experiências inéditas e exclusivas. Como vocês disseram, eu vivo lá na Itália, porque realmente eu fico muito lá tentando entender, por exemplo, destinos diferentes, o que pode ser criado de experiência num determinado lugar. E eu vivi uma experiência dessa vez que eu posso dizer que foi a experiência mais emocionante da minha vida. Dessa vez porque recentemente ela esteve na Itália, há um mês atrás, né? Até menos. Eu fico de 4 a 5 viagens por ano para a Itália, mas para fazer descobertas, né? Não levo grupo, é para fazer realmente descobertas. E eu fui para Sicília, então eu fiquei 20 dias na Sicília, e buscando coisas novas e diferentes, experiências novas e diferentes. E teve uma em particular que, para mim, foi a experiência mais emocionante da minha vida. Pode não ser para vocês, para mim foi luxo. Então, eu fui para as Ilhas Eólias, na Sicília, é um arquipélago de 7 ilhas, no norte assim, da Sicília. E eu queria muito ver o vulcão. Existe uma ilha vulcânica lá, chamada Stromboli, e que tem um vulcão ativo 24 horas por dia, 365 dias por ano. E apesar de já ter ido para aquela região, eu nunca tinha ido para Stromboli, para essa ilha. E eu quis criar uma experiência para os meus clientes, com a ajuda de uma guia muito querida minha, que mora na Sicília e que me ajuda. Eu sempre tenho assim, aqueles anjos, né? Sim. Que vão me ajudando, porque sozinha eu não acredito em nada que a gente faça sozinha, né? E quem vive lá, né, tem essa vivência, sente melhor também. Aí eu isso. falei para ela, olha, a gente precisa construir uma experiência assim. Ela foi também, é isso que eu falo, ela foi muito delicada em entender o que eu gostaria e tudo mais. E a gente foi para essa experiência, conversando com uma pessoa, com outra e construindo tudo isso. E eu fui parar numa ilha que é a ilha, para mim, a ilha dos sonhos, assim, chamada Panarea. É linda. Lá não pode entrar carro, a movimentação se faz com carrinho de golfe, tudo pintadinho de branco e azul. É um paraíso. Que lindo. E aí a gente sai de barco. Então, é lógico, existem diversos tipos de barco. Você pode pedir iate, a gente tem a gente pode escolher. Eu gosto de velocidade, aventura. Então, para mim, foi assim espetacular. E de lancha. Não dá porque é muito longe. Aí eu fui de lancha, uma velocidade, porque é gostoso. Para mim é gostoso. Tem gente que não gosta, eu gosto, né? Eu gosto também. E aí essa lancha para na frente. Primeiro ela parou na ilha de Stromboli, porque é habitada, por incrível que pareça. Uau. Uma parte é o vulcão, outra parte é habitada. E ali a gente fez um aperitivo maravilhoso. Você vai numa boteguinha, assim, no mercadinho, comprar o vinho, eles fazem um pratinho de queijo, você já vai entrando no clima. Gostoso. Faz o aperitivo e depois a gente volta para o barco e o barco se posiciona de frente para o vulcão Stromboli. De frente. Então, você tem todos os elementos da natureza juntos lá, porque as Ilhas Eólias é o vento, porque ali venta muito. Sim. A água,
a terra e o vulcão que começa a entrar em erupção. E Olha, você até na arrepio. E você na lancha. E eu na lancha. Tomando um vinho e Tomando comendo vinho, um queijinho. Tomando vinho. E aí o marinheiro colocou uma música para tocar de um cantor que é o meu cantor preferido, italiano, é o Lucio Dalla, que é uma música maravilhosa, que fala da noite, daquela noite perfeita. Meu Deus, eu chorei, eu me emocionei, mas assim, para mim, apesar de estar trabalhando com Itália há mais de 20 anos e criando emoções e experiências, eu falei, bom, eu consegui fazer uma para mim. Você teve a sua experiência de luxo é, e foi marcante. Que para mim é um luxo extremo isso, sabe? O tanto que eu me emocionei e em contato, a conexão com aquelas pessoas, e com a música, e com o ar, e com o vento, que for, com a terra. E com vinho. E com vinho. Entende? Então, assim, é lógico que essa agora chama Stromboli Experience, ela já está no meu catálogo de experiências da agência. Então, todo mundo pode visitar dessa forma. Acesso a ela. Gente, demais. Interessantíssimo. Nossa, você contando, a gente se emociona, né? Sim. Mas foi emocionante mesmo. Muito, você transmite isso, né? Não foi, amiga? Eu nunca visitei um vulcão. Nossa, ele estava ativo, né? Pensando agora nessa experiência de você visitar um você vulcão. Tá namorando, vai lá, desenha a Ana pra ela, com o namorado novo que ela ela vai amar. Gente, amei isso. Linda. Eu e a Ana, nós temos gostos peculiares, assim, parecidos, né, Ana? Pode deixar que a astronomia, vulcões. Fora o céu, né? Aquele céu. Imaginei o céu ali, deve ser esplêndido. E tudo escuro, né? Só o vulcão iluminando. É lindo. Ô, Ana, e as Firmatos, viagens assinadas pela Ana Gracie? Firmato. Firmato, bonito, né? Muito Ninguém imagina, né? Mas ninguém firmato imagina. É assinado. É simples assim, assinado. Mas você não vai no cartório, né, a fazer, reconhecer a firma? É reconhecer Firmato. a assinatura, firmato. É um signature, né? É um assinado por mim. Ai, que chique. Amei. Porque dentro da agência a gente identificou um outro tipo de público. Um público que não quer uma coisa extra personalizada, ou um público que quer algo com mais rapidez, vamos dizer assim. Porque vai viajar no mês que vem, ou vai viajar daqui 2 meses, ou daqui 3 meses. Ou Tem que tirar férias no mês que vem. Ou que vai num grupo maior, então precisa de uma coisa mais prática. Então, a gente começou a trabalhar esse firmato na minha agência, que são viagens desenhadas por mim, com todo cuidado, aquele quebra-cabeça montado direitinho, mas que com experiências também incluídas, mas que já estão prontos. Sim. Esses firmatos, eles podem ainda ser, em alguma medida, alterado, então pode ser excluído, ou colocado, ou tirado alguma experiência. Então, em um determinado nível, ele também é personalizável, né? Legal. E que está sendo um grande sucesso. A gente começou a campanha e nós lançamos o primeiro, que chama Itália Clássica. E a Itália Clássica, ele é dedicado para aquela primeira visita na Itália. Então, os must-see. Existem cidades que você não pode deixar de ver, né? Roma, Florença, Veneza e Milão. Sim. Então, eu peguei essas 4 cidades e os deslocamentos entre elas e criei um roteiro personalizado. Mas você conhecendo, sim, aqueles highlights da cidade, mas também tendo a oportunidade de viver um pouquinho como local, de ter experiências diferentes. De respirar a cultura ali, né? Isso. E essa viagem, por exemplo, os firmatos, normalmente elas são calculadas em quantos dias, Ana? Você pode fazer uma viagem dessa, que nem essa que você citou, Roma, Veneza, Florença e Milão. Quantos dias? Então, o firmato, ele vai ter sempre 12 dias. 12 dias. Considerando um dia para ir, um dia para voltar, 12 noites, né? Então, são 15 de viagem, 15 dias de férias. A pessoa tirou 15 dias de férias, já dá para fazer um firmato. Perfeito. Então, a gente tem da Sicília, Puglia. É um tempo bom. E daí você leva em consideração a estação do ano, sim, eventos locais e etc. E ajusta ali no firmato que já está pronto. Já está pronto. Então, se eu chego para você, Ana, acabaram de me dar férias para a semana que vem. Sou obrigado a tirar essas férias. A gente pode fazer fato a mano também, porque eu tenho uma linha de... Na Ana, você não perde nada. Não. Ou é fato a mano, ou é firmato. Você pode. O fato a mano, por exemplo, hoje eu estou entregando um desenho de viagem, que eu fiz a reunião na sexta-feira, hoje é a segunda que a gente está filmando, né, gravando aqui, e a minha cliente vai daqui a 20 dias.
Então foram super 24 express. dias que eu tive para fazer. E Pra tudo bem, fazer. dá para fazer. Dá. Mas é lógico que tendo um espaço maior de tempo, a pessoa curte um pouco mais, Sim. né? Sim. Mas o firmato, ele pode serve sim para esse caso a Ou pessoa... como uma base, né? Ou como uma base. Então, o firmato ele é um pronto, assinado por mim, né? Com Perfeito. experiências. E ele pode ser executado em qualquer época do ano. Então, ele pode... tem dia para começar? Não tem dia para começar, não tem mês para começar. Você pode... Porque é para você a viagem, não é excursão, não Sim. é um grupo que você vai se inserir em um grupo. A viagem continua sendo só para você e sua família. E você pode, então, decidir a data que quer ir e partir com tudo organizado, aplicativo bonitinho, todas as minhas dicas, que tudo demais. direitinho. Ai, maravilhoso. O firmato está sendo, assim, uma grande... A gente começou agora no segundo semestre com isso, a gente ficou 1 ano estudando como isso poderia ser construído sem perder as características minhas, né, do método Sim. Emotion, da minha agência, e a gente conseguiu. A gente criou uma equipe que especializada em atender só firmato, então as consultoras de viagem, a operação, toda bem organizadinha para fazer isso, e está sendo um sucesso, assim, estou bem feliz. Ai, que delícia, demais, né? Ó, você que tá de férias agora em setembro, estamos em agosto, Ana. Já dá. Tempo, não Nossa, dá? dá. Eu fui uma vez para Veneza em setembro e foi bem na época daquele festival que o Rio Sena fica negro e tem o desfile das gôndolas. É A regata histórica. histórica, e aí as gôndolas todas passando enfeitadas. Ai, fala com a Ana Graça, vai em setembro para Veneza. Mas Veneza tem muitos festivais, Muitos, né? Tem muitos. O ano passado eu fui no Redentore, a festa dele é Redentore, que eu vou quase sempre, adoro essa festa. E é uma peregrinação que você faz para uma igreja, Santa Maria della Salute, pedindo saúde mesmo. E eles criam uma ponte que não existe no Grande Canal de Veneza, para você atravessar. Então, é um circuito de peregrinação que você faz por Veneza. E aí todas as banquinhas, barraquinhas com docinhos, com coisas típicas. Os festivais de Veneza são lindos. O firmato, ele inclui a Itália clássica? Então, o firmato, eles são diversos roteiros diferentes. Então, o que a gente está trabalhando nesse período com mais intensidade é o Itália Clássica, que então a visita a essas principais cidades, como a Florença, Veneza e Milão, mas a gente também tem firmato, por exemplo, da Sicília, da Puglia, das regiões dos lagos do norte. Então, são vários, que daí eles podem se encaixar, a gente pode trabalhar com eles como módulo. Então, por exemplo, eu tenho mais dias de férias, o que eu faço? Eu posso juntar um com o outro, eu posso juntar, por exemplo, o firmato do Itália Clássica com a Puglia. Entendeu? Entendi. E aí você tem uma viagem mais comprida, um pouco mais longa. Entendi. E o que é a Itália clássica, Ana? A Itália clássica é justamente isso que é o imperdível da Itália, né? Que é o clássico. Quando você pensa em visitar, por exemplo, a França, você pensa em Paris. Quando você pensa em Itália, aliás, quando eu penso na França, eu só penso em Paris. Agora, na Itália, adoro fazer o marketing para Puxando a Itália. sardinha ali. Na Itália não é bem assim. Na Itália não é bem assim. Na Itália, quando você pensa o que eu preciso visitar na Itália, assim, né? Tem muita coisa. Que tem uma cultura, uma história, arte, que tem muita coisa. É Roma, Florença, Veneza e Milão. Então, a Itália Clássica, para nós, na agência, é a visita a essas 4 cidades. Você Entendeu? tem que ir apertar demais. o seio de Julieta. Setembro Ai, é amiga, não é aniversário minha de praia. Julieta. Amiga, mas dá muita sorte. Tem que ir lá na estátua da Julieta apertar o seio dela. Não é Coitada, verdade que ela só existe tem- essa lenda? Ela só tem um seio, porque passaram tanta mão no outro bagaço. Gente, A a gasta. Ilja, ela tem que ir no Dr. Rafael. Fazer uma mastopexia com prótese. Mas urgente, Urgente. Para 24 horas depois voltar a trabalhar. Olha, ainda bem que tem a R24. R24R, que no
outro dia você pode voltar a trabalhar. Ninguém nem isso vai aí. sentir a falta da Julieta. Julieta, vá no Dr. Rafael Pronto Fazer a 24R, por favor. Vamos acioná-lo. Ai, tem que rodar no saco do boi, na Vitória Emanuele. Que também, coitadinho, não tem mais, né? Não tem mais nem Aí saco eu ali, já né? não Ai, posso. coitado. Ali passar Aí- a mão no pé do San Pietro no Vaticano, ele não tem mais pé. Gente, Virou, como assim? juro. Eu você imagina amo. o fluxo do turismo. Mas assim, você sabe que algumas coisas... Amiga, mas gastou mesmo, né? Gastou bronze, Sim. pensa. Olha, Tem algumas coisas, criança adora essas coisas, Sim, né? sim. Tem coisas que eu já procuro evitar, né? Eu adoro a Itália por isso. É tudo, você respira história na Itália. Passe a mão no seio de Julieta, não tem mais seio. Não, tem o focinho do javali em Florença, que também, Florença. coitadinho do O focinho focinho. do javali. Não O tem focinho mais era focinho. arrebitado, ele já também tá precisando de um... Pezinho do pé do. Como chama? O coitado do San focinho. Pietro. O San Pietro. Não tem mais pé. Saco do boi. Saco de boi. Não tem mais saco. Gente. Mas é isso, ó, isso dá um exemplo de como o fluxo turístico na Itália é enorme. Sim. E quando eu desenhei o Itália Clássica, eu procuro tirar um pouco os meus clientes A Ana já- desse turismo, já desse tirou. turismo de massa Só que uma predador, pessoa... Sim. predatório, Sim, predatório. que depreda, né? Sim. Então você pode visitar uma Itália Clássica visitando o Coliseu, passeando de gôndola, mas de uma forma, por exemplo, dentro desse roteiro Itália Clássica, a gente tem sim, você vai visitar os principais monumentos de Veneza, porque tá lá a Piazza San Marco é linda, a Palazzo Ducale, só que o roteiro que está dentro desse Itália Clássica é o Veneza Secreta. A gente pode colocar um Veneza Ai, Secreta, gente, amei. que é visitar Veneza pelo olhar do veneziano. A minha família é de Veneza, então a Veneza que eu conheço é bem diferente da Piazza Sim. San Marco, né? Então, eu falei, vamos criar esse roteiro para o meu cliente visitar Veneza sim, mas no formato local. Legal. Então... Sem esse turismo de massa que depreda, né? Que Não, e que é cansativo É também. exaustão, né? é uma Exaustivo. exaustão. essa é a palavra, Sim. exaustão, né? E tem que fazer. Olha, É. tem uma história, eu adoro historinhas. Eu estava gravando. gente também. Eu estava gravando. Acho que era 2015 por aí, eu estava gravando uma websérie na Itália. Infelizmente já foi veiculada, já tiraram do ar, eu já não consigo mais ter acesso, mas a gente estava numas tomadas, então eu falando em português, o cameraman em português, e aí passou uma brasileira, mas ela jogou assim a câmera, era câmera, não era celular. Nossa, mas evoluiu tanto assim desde 2015. E ela falou assim, tira uma foto, interrompeu o que a gente estava fazendo, e eu vi uma ansiedade tão grande nela, eu já trabalhava com turismo, né? E aí eu falei, claro, aí ela queria na Ponte dei Sospiri, a Ponte dos Suspiros, né? E ela fez 2 posinhas rápido, pegou assim rápido, foi embora, sem agradecer, não que eu queria agradecimento, mas porque eu percebi que ela não O estava desespero. presente. Ela Sim, não estava ela só presente. queria- Ela não estava Ela vivenciando só queria foto. aquilo, né? Ela não sabe, por exemplo, que era aquela Ponte dos Suspiros. E ela voltou para a filha dela, eram 11h30 da manhã. Ela falou assim, pronto, a gente já acabou tudo em Veneza. E agora, o que a gente faz? Eu falei, como assim? Eu tô aqui em Veneza, vivo em Veneza e não conheço Veneza. Como que 11h30 já acabou? Tipo, pra onde a gente vai? A filha dela... É triste, vamos pra... né? É triste. É triste. Então, é isso que eu absolutamente não quero que o meu cliente sinta. E nem pressão. Eu já fiz roteiro para Roma que não tinha Vaticano. Não fazia esse menor sentido para o meu cliente para o Vaticano. Por que eu vou levar ele lá? Eu vou fazer ele visitar outras coisas, né? Eu seria um cliente desse, que eu não precisaria ir no Vaticano. Pois é, Aham. não precisa. Eu já gostaria de ir. Eu tenho um já cliente que teria- uma vez eu falei... na conversa, eu estava falando e falei Capela Sistina, ele falou, o que é a Capela Sistina? E tudo bem não conhecer a Capela Sistina. Eu também não conheço um monte de coisa de um monte de lugar. Mas eu já vi que, conversando com ele, aí não era, ele não queria arte. Já risquei, para que eu vou levar ele para um lugar que a arte não interessa, não é importante para ele? Fiz um roteiro de carros e comida para ele, absolutamente maravilhoso, que era o que ele gostava, entendeu? Tá aí o luxo da isso é o luxo. assinatura de você ter um roteiro específico para cada cliente. Gente, isso não tem preço. Eu tenho Isso não tem tenho uma preço. frase que, quando a gente estava estudando luxo na faculdade, eles falaram, eu não sei quem falou, mas foi um ator, que ele falou, luxo é poder falar não.
E eu achei tão legal isso, porque eu falei, é verdade, eu falei, eu não quero ir no Touro, eu não quero ir na Julieta, eu não quero ir no Javali, Eu não quero ir no eu Vaticano. não quero ir no Vaticano, mas eu quero outras coisas, outras vivências, né? Então é isso, é você poder falar. Por que você fala não? Porque você tem esse autoconhecimento, essa é a autenticidade. Né? Verdade. É ser, Eu sei o que eu quero, você, que eu não né? ser você. Gente, Eu não vou lá, é. porque todo Porque mundo vai. Que é o turismo isso de aí. massa. Né? É. Exatamente. Amei. Ai, É essa minha cara. exclusividade, maravilhoso. Agora vamos falar de Viagem della Donna. Ah, mi piace Viagem quando parla in della italiano. Donna. Ela fala italiano, ela tá Ah, fechando. eu adoro, mas eu estou empolgadíssima com isso. Ah. Quer dizer, então, que teremos um grupo Mulherada. apenas para a mulherada. Eu quero saber o que tem de secreto Que novidade, né, nessa Ana? viagem. Só pra mulheres. Só pra mulheres. Só pra Nossa, mulheres. É bem secreto mesmo, né, amiga? Porque pensa. Aí eu quero sala secreta da tem que Gucci. ela é Vegas, né? É Vegas. Vegas. O que É, aconteceu a Vegas nessa das viagem? mulheres. A Olha, Vegas das mulheres. Só por um momento a Ana fez uma analogia com uma cidade que não é... Com um lugar que não é Itália, né, amiga? Pois é. Vegas. Pois é. É. Às Vegas vezes, é um às deserto. vezes sai. Às vezes sai. Mas diz pra gente, né, amiga, o que é esta O viagem que é esse Viagem della Donna, Então, para as mulheres? Na verdade, esse é uma novidade, mas na verdade é uma retomada de algo que a gente já tinha na agência antes da pandemia, que são as viagens para mulheres. Aí por que mulheres? Você não gosta de homem, Ana? Adoro. Procurando um noivo para casar na Toscana. Mas não, é porque eu já tinha esse projeto de viagem para as mulheres, porque eu queria criar um ambiente. Mulher, a gente tem 1001 funções, né? A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é empresária, a gente, enfim, tantas coisas. Faxineira, cozinheira, enfermeira, psicóloga. E eu queria criar um ambiente para que as mulheres pudessem ser aquilo que elas são. Então, a viagem toda foi construída sempre com esse conceito. Eu quero cuidar de mim, eu quero fazer meu skincare. Tranquila, sem ter que fazer mamadeira entre o sabonete hidratante, sabe? Mas nasceu por isso mesmo, porque eu, com 4 filhos, e né, eram pequenos quando eu criei essa ideia, esse conceito, esse projeto. E aí eu comecei a pensar assim, e se as mulheres, por um período de tempo, tivessem um tempo só para elas? E aí nasceu o Emotional Toscana, que foi a primeira viagem que eu fiz só para mulheres. Ela teve 7 edições, foi um super sucesso. E eu tenho um cuidado de criar grupos homogêneos, né? Então, eu faço entrevista com as pessoas. Então, infelizmente, não é todo mundo que quer ir, que tem o perfil de uma viagem como essa, porque ela tem um ritmo um pouco mais adequado para você contemplar, conviver. Precisa ser uma pessoa que, apesar de estar viajando sozinha, goste de sentar na mesa com mulheres desconhecidas e fazer amizade, né? Seja comunicativa, seja aberta a essas novas Que queira experiências. vivenciar, né? Então, é uma viagem que não é porque você vai sozinha que você vai conseguir ficar sozinha o tempo inteiro. Não, porque você vai ter esse grupo de mulheres que vão fazer as atividades o tempo inteiro com você. Então, elas passavam por essa conversa comigo, e aí eu identificava, falava, olha, legal, essa vai ser uma pessoa bacana. E foi dando tão certo que até hoje existem grupos do WhatsApp, a última que eu fiz foi em 2017, desse conceito, e que até hoje as mulheres são amigas e viajam juntas. Olha que bacana. Ai, que bacana! E aí eu quis retomar isso, mas eu não tinha abraço, porque é muita coisa que eu faço. Até que surgiu uma pessoa, essas coisas que acontecem na vida, surgiu uma pessoa na minha vida, uma mulher, que também tem mais ou menos a minha idade, e com essa ideia, ela é solteira e falou, Ana, eu quero muito trabalhar com você no turismo, mas com esse conceito. A gente sentou e desenhou o Viagem para Mulheres, que começa o ano que vem. Ai, que delícia! E que são roteiros pela Itália. Não vai ser só sobre a Itália, Ari. O negócio vai crescer. Sério? Porque em 2025 a gente já tem um novo destino, que eu não vou contar, eu conto no próximo. Meu Deus! Amei! Mas, então, a gente tem alguns roteiros para mulheres na Itália, e a partir do ano que vem a gente vai começar a implementar destinos exóticos, porque as mulheres querem viajar, por exemplo, eu quero ir para Marrocos, eu quero ir para
Eu não quero falar esse porque é o que a gente vai. Não fala, deixa. Mas deixa deu pra mais. entender, Segura, né? deu pra E que entender. fala, eu não vou viajar sozinha para esse Sim. lugar. Eu queria ir com segurança, com um grupo de pessoas. E às vezes não é só para mulher que é solteira ou divorciada, é para mulheres que queiram sair um pouco daquele contexto que elas estão para se olhar. E para descobrir o mundo de uma forma diferente. Então, a partir do ano que vem, agora em setembro, a gente começa a lançar as viagens para mulheres do ano que vem. E já tem uma mulherada doida, assim. Eu falei, meu Deus, a gente vai ficar viajando o ano inteiro, porque... Fazemos parte, né, amiga? certeza. Fazemos parte da mulherada maluca que quer Quantas viajar. pessoas compõem? Então, no máximo 15, contando, lógico, com o anfitrião. Então, a gente vai ter sempre de 13 a 14 pessoas na viagem. Nossa, bem Perfeito. exclusivo, né? Bem, e é um número ótimo. É ótimo. Porque mais do que isso, a gente perde um pouco... Eu não consigo levar as mulheres para lugares que eu gostaria de levar. Sim. Pra você ter uma reserva num restaurante uma mesa bacana, de 15 até 15, ok. Mas mais depois... do que isso... Não, aí fica muito excursão, né, amiga? Não dá. Não Tem dá. que ser exclusivo, manter ali a exclusividade da Ana Grace. E para eu acho todas ideal, poderem 15 conversar ideal. e se conhecer também, porque num Com grupo certeza. grande, Sim. sei lá, 30, 40 pessoas, você não vai se conectar com todas. Não. É lógico que você vai ter mais afinidade com um grupinho ou com o outro, mas no fim todas estão conectadas. Então a gente cria um ambiente É um número energético perfeito. ali que Nossa, tem um muita número ótimo. força. Com certeza. E a gente sempre inclui nessas viagens coisas femininas, né? Então, por exemplo, já teve de tudo, depende do destino, mas a gente já teve aula de tarantela, aula de culinária sempre, é muito legal, porque depois elas voltam e cozinham para os filhos, e para o marido, para a Gostoso. família, para os que amigos, demais. aquilo que... Então, elas sempre trazem alguma coisa da viagem. A gente já fez colheita de azeitona junto. Então, sempre tem alguma atividade, artesanato, que é mais feminina. Que você... Moda, não pode faltar. também. Não pode faltar. Comprinha! Comprinhas, a gente ama. Então, a gente sempre tem esse aspecto também incluído na viagem, para você ter o contato com aquilo que é natural do feminino da mulher, né? Que muitas vezes no dia a dia a gente vira homem, né? Não, a gente vira, como chama? Lembra aquela novela? Pereirão. Né? Somos Pereirão também. Nossa, tem dias que é Pereirão, Então, né, amiga? é Mas isso. a gente gosta do luxo, por favor, né? Então é isso, vai ser muito gostoso. E para mim, então, de novo, isso é luxo, não é uma viagem cara, muito pelo contrário, porque é uma viagem de grupo, então não tem a ver com preço. Mas para mim, eu considero muito luxuosa essa Com certeza. viagem, não é? E exclusiva, muito. né? Luxuosa e exclusiva. Mas, amiga, pra encerrar mais esse bate-papo maravilhoso com a Ana Grace, né? Cheio de novidades. Vamos falar um pouquinho de lua de mel? Vamos. Ai, que delícia. Meu olhinho já brilha, eu amo fazer lua de mel. Gente, que demais, né? Lua de Muito mel na bom. Itália, seja onde for, desenhado por Ana Grace, então, vai ser espetacular. Maravilhoso. E a gente já sabe que lua de mel é exclusividade mesmo, mas ela atende gostos distintos do casal, né, Ana? Sim. Isso é natural pra você já. E conta pra gente o que tem de novidade na lua de mel agora. Bom, então, falando um pouquinho de lua de mel, é importante a gente entender que toda mulher fica neurótica 3 meses antes do casamento, né? Fica enlouquecida. Não tem como, porque o casamento ele é um momento de muita alegria, mas ele também, num certo nível, é estressante, causa ansiedade. Então, a lua de mel ele tem um processo até um pouco diferente na condução da organização da viagem na minha agência. A gente começa bem antes do que uma viagem comum, né? Por quê? Porque 3 meses antes da viagem, no máximo 4 às vezes antes, eu quero estar com tudo redondo. E a noiva não vai mais precisar se preocupar com a lua de mel dela. Porque trabalhando muito... Bom, lógico, eu também tive minha lua de mel, mas assim, trabalhando com noivinhos, eu comecei a perceber que os noivos que tinham a organização da viagem deles muito perto do casamento era um motivo de estresse tão desnecessário. E aí, com o método Emotional, quando eu identifiquei isso, eu falei, não pode acontecer isso, porque a lua de mel, ela também tem que ser um prazer para os noivos. Sim. Então, eu puxei a organização dessa viagem bem antes. Então, hoje a gente trabalha 1 ano antes da lua de mel. A gente já começa a trabalhar nos mínimos detalhes
né? Porque é uma coisa que eles ainda não estão com a cabeça lotada de coisas do evento, como vai ser meu buquê, como vai ser meu vestido, né? E aí eles conseguem curtir esse momento. Ai, Então que hoje demais, você identificar isso. Então hoje a lua de mel preferencialmente, e eu sempre procuro educar mesmo os noivinhos para isso, quanto antes conseguirem organizar, melhor, porque daí 3, 4 meses antes do casamento não tem que se preocupar com nada, tá tudo pronto, tudo organizado, E aí tudo já certinho. fica, eles se preocupam mais com os detalhes mesmo do evento, da festa, né? E a lua de mel já tá toda desenhada, toda E desenhando redonda. antes, você tem até as reservas também Tudo. muito facilmente, né? Encaixar os horários. Outra coisa nas viagens de lua de mel é que a gente tem um trabalho com os noivos que eles podem... Tem noivos que têm orçamentos mais amplos, mas quando estão começando a vida, é lógico que muitos precisam pensar nisso, né? A lua de mel não é que eles vão poder gastar tudo que eles têm, porque estão começando uma vida nova, comprar casa e pensar em filhos e tudo mais. Então, muitas vezes a gente cria um roteiro um pouco mais enxuto, e as experiências um pouco mais caras, vamos dizer assim, a gente coloca na plataforma para ser presente. Então, os padrinhos podem dar de presente, por exemplo, uma visita numa vinícola, um passeio de barco. Então, os padrinhos ou os convidados, eles podem ter acesso diretamente à minha agência e eles vão comprando cotas ou compram o passeio todo mesmo e participam disso. E aí, no final, a gente sempre pede, né, quando, por exemplo, um padrinho dá de presente um passeio de barco, o casal claramente vai tirar uma foto no barco e depois entregam para os padrinhos. É muito fofo, legal, né? Continua a história, né? Não uma coisa, dei um liquidificador lá e o liquidificador queimou. Quem deu? Eu ganhei 6, né? Sim. Ganhei 6 liquidificadores. É bem assim, né? Então, hoje em dia já está... Né, às vezes o casal até já mora junto, já tem a casa pronta e tudo. Então, o que eu percebi também é que muitos falavam assim, nossa, a gente queria fazer isso, mas estoura o nosso orçamento. E aí foi então que eu criei essa possibilidade de cotas dos padrinhos contribuírem com essas experiências que poderiam onerar. Eles acessam ali o site, né, o aplicativo, né? Ou, não, eles acessam a minha equipe. Sua equipe. Porque lembra, eu não gosto muito de robozinho, né? Tudo humano. Então, né? a gente vai identificar o que o padrinho gostaria de dar. Então, isso a gente, até o último minuto, eu consigo encaixar na viagem. Entendeu? Muito bom. E muitas coisas até podem ser surpresas pro casal, né? Que não estava esperando aquilo naquele dia, e quando eu vou entregar a viagem definitivamente, tá lá, meu Deus, esse passeio de barco com aperitivo, né? Observando, né, Ana, o vulcão ali na ilha Stromboli, né? Já pensou? É uma delícia. Maravilhoso. Realmente é uma ideia muito boa de presentear, né? Sim. E a gente tem que imaginar, por que eu amo lua de mel? Porque ela é única. E tudo bem, você pode falar, mas a primeira viagem com os meus filhos é única também. Não, mas você vai viajar outras vezes com seus filhos e não tem esse significado da lua de mel. O significado da lua de mel, ele é único. Então, é a viagem que você vai gastar um pouco mais, que você vai olhar com um pouco mais de cuidado, porque você sabe que não pode... é a segunda lua de mel, mas a segunda não é a primeira. É diferente. Verdade. É diferente. Aquilo que você está sentindo na primeira lua de mel é diferente. Lua de mel é especial. É algo muito único, especial. E realmente tem que ter mais cuidado, mais carinho. Tem. Né? Por isso que na agência a gente eu amo fazer lua de mel. E a lua de mel é a única viagem que eu acompanho a noiva do começo ao fim pessoalmente. Tanto que na minha agenda a gente tem que dar uma encaixada para não pegar muitas de uma vez para mim. Porque, lógico, as outras, eu tenho a minha equipe que nos bastidores me ajudam e tudo mais. Mas quando a gente fala de noivinhos, sou eu com eles o tempo inteiro. A atenção é mais exclusiva, né? Eu fico com o celular, eles ficam com o meu celular pessoal. Tive um caso agora de uma noivinha, uma graça, que ela teve um problema de um voo, 5 da manhã no domingo, e não tem problema nenhum. Ela está com o meu telefone. Enquanto a minha equipe está resolvendo, eu estava no telefone acalmando, porque eu não quero que eles sintam
tenho emoção negativa na lua de mel, sabe? Então ela falou, Ana, fez toda a diferença do mundo. E essa é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Fazer acalentar aquelas noivinhas. Você não estava ali pessoalmente com o olhinho, mas você estava lá no Tava. telefone, né? Então eu gosto muito de fazer lua de Mas mel. essa é a diferença, né, do trabalho humanizado, né, Ana? sim. Nem você falou já várias vezes, eu não gosto de robozinho. E essa é a diferença, né? Você acalmou, a pessoa deu tudo certo Deu no tudo final, você já certo. sabia que ia dar certo, mas você estava ali presente, acalmou, fez o contato, e isso faz toda a diferença, Faz toda a né? diferença. Muita diferença. Pra eles e pra mim. Porque pra mim, é engraçado, né? É isso mesmo. Quando a gente dá, a gente recebe tanta coisa. Verdade. E esse sentimento de ver o outro feliz, de ver o outro satisfeito, pra mim, é o que vale a minha Mas na lua profissão. de mel, que é um momento tão especial, não é mesmo? Realmente, ter uma lembrança negativa da lua de mel não deve ser muito bom, não. Ah, o que eu puder fazer pra evitar, eu faço, né? Com certeza. Ai, maravilhoso. Amei. Aí, ó, já estamos de novo com muita vontade de ir pra Itália. Mas eu não Mas passo ela tinha vontade. passado? Hein, Tinha amiga? passado? Não vamos passar vontade. Por favor. Você também não passe. Vamos procurar a Ana Graça Travel Boutique, fazer o seu roteiro exclusivo, com muito luxo, né, Ana? Porque nós entendemos agora que o luxo não é sobre ostentação. Exato. O luxo é sobre a sua satisfação pessoal, né? E os momentos memoráveis que você terá na sua mente, É né, Ana? Exatamente É isso. E isso você encontra onde? Na Ana Graça Travel Boutique, que nos deu mais uma vez, né, a honra de tê-la aqui na nossa bancada. Foi especialíssimo. Foi maravilhoso. Obrigada, a honra Eu foi amei, minha. mal Uma posso Muito delícia. esperar pela obrigada. terceira vez. Ah, logo eu Mas volto com mais novidades. tenho certeza disso. Parabéns brinde. pelo seu trabalho Obrigada. e vamos brindar? Vamos. Saúde, Saúde, pode vir. pode vir.